Olá, ótima noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, aí com alguns minutinhos de atraso aqui, nossa live estava marcada para as 8 horas, para as 20 horas, começando agora às 29, né? 20 horas e 9 minutos. Tive aí um contratempo aí na estrada, demorou um pouquinho para chegar, estava participando aí de um treinamento, de um curso de liderança, então demorou um pouquinho para a gente poder começar a live de hoje. Mas tá tudo certo, tá tudo bem, vamos logo para o nosso tema de hoje no nosso programa Cara a Cara com o Cliente, falando sobre vendas, falando sobre como fazer a sua equipe vender mais. Então, se esse assunto é interessante para você, já vai compartilhando essa live aí com seus amigos, com seus colegas, com seus parceiros de negócio. E se você está assistindo aqui gravado, afinal de contas, essa live depois que ela termina, ela fica aí gravada no YouTube, no Facebook e também no IGTV do Instagram. Então, se você está assistindo aqui gravado, já encaminha o link desse vídeo também para os seus colegas, para os seus amigos, para os seus parceiros de negócio. Vamos levar essa mensagem, vamos contribuir para mais e mais pessoas, para que a gente possa realmente fazer com que o empreendedorismo seja a locomotiva aí desse país, que a gente possa oxigenar a nossa economia, possa gerar empregos, possa fazer mais gente prosperar, mais famílias ser sustentadas aí pelo empreendedorismo. Então, vamos juntos, evoluindo sempre, como eu costumo dizer, né? Eu geralmente termino as lives assim, hoje eu estou começando falando dessa forma contigo. Então, vamos para mais um programa Cara a Cara com o Cliente, falando então sobre vendas, sobre como fazer a sua equipe vender mais. Se você não esteve aqui nas lives anteriores, nas semanas anteriores, não faz ideia do que está acontecendo aqui. O programa Cara a Cara com o Cliente é o seu programa semanal sobre vendas e sobre atendimento ao cliente. Toda terça-feira aqui, às 20 horas, com transmissão simultânea pelo Facebook, pelo YouTube e pelo Instagram. Então, se você nunca reparou nisso, eu olho para cima, olho para baixo, tem duas câmeras aqui, então a gente tem que alternar um pouquinho aqui para dar atenção para quem estiver nas três plataformas. Tudo bem? Então vamos logo começando aqui, vamos logo para o nosso assunto de hoje. Se você tiver alguma dúvida, se você tiver alguma pergunta, pode colocar aí, que aos pouquinhos eu vou comentando, eu vou abordando para você. Tá certo? E se quiser depois mandar alguma mensagem no privado, fique à vontade, eu respondo para você. Então vamos começando logo aqui, que meu objetivo de hoje é te ajudar, a ter uma equipe que vende mais, uma equipe mais preparada, uma equipe que entrega melhores resultados. Vamos seguir em frente, que eu tenho certeza que isso vai contribuir muito com você e fica comigo até o final. Bom, vamos só, antes da gente falar mesmo do que você pode fazer, vamos só falar um pouquinho do cenário, né? O cenário que a gente se encontra hoje, que se encontra aí o comércio, que se encontra a sua empresa. Muitas empresas aí ao longo do ano passado, né, ao longo de 2020, olha, é tão estranho falar ano passado, 2020, né? Já estamos no terceiro ano, ou melhor, no terceiro mês de 2021, como está passando rápido. Então, aí muitas empresas no ano passado, em 2020, muitas empresas quebraram, muitas empresas tiveram dificuldades gigantescas financeiras, dificuldades de fazer seus negócios passarem por essa crise doida que a gente está vivendo. Muitas empresas deixaram de existir, infelizmente. Segundo alguns estudos aí do IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, olha só, IBGE, alguns estudos do IBGE, mas em torno de 700 mil empresas fecharam as portas no ano passado. Você tinha noção disso? Cerca de 700 mil empresas no Brasil fecharam as portas no ano passado. Então, se a sua empresa está aí, apesar de estar vivendo aos trancos e barrancos, apesar de tanto desafio, se a sua empresa está aí no mercado, você pode ser grato por isso. Parabéns para você, parabéns para a sua equipe, porque realmente passar por tudo isso que a gente está passando não tem sido fácil. Então, cerca de 700 empresas fecharam. Só no primeiro semestre do ano passado, mais de 34% de aumento em pedidos de falência de empresas no Brasil. Olha só, foi muito sério o que aconteceu ano passado, o que ainda está acontecendo, né? Então, mais de 34% pediram falência, ou melhor, mais de 34% de aumento no pedido de falência, mais de 32% no aumento de pedido de recuperação judicial. Se você não sabe o que é isso, digamos que seja um estágio anterior ao pedido de falência, né? É quando a justiça autoriza a empresa a deixar de cumprir com certos compromissos financeiros, certos pagamentos de fornecedores, por exemplo, antes, para que ela possa se recuperar, para que ela possa buscar, então, não ir à falência. E muitas empresas acabam não conseguindo passar por esse momento e pedem falência depois disso. A taxa de desemprego no Brasil, por exemplo, chegou a índices acima de 14%. Nós temos acima de 14 milhões de pessoas desempregadas no Brasil.
Eu não queria estar aqui trazendo notícias ruins para você, mas é mais para a gente poder se situar, saber em que cenário nós estamos trabalhando hoje, para então a gente poder entrar logo na questão de vendas. Mas vamos só desenhar um pouquinho o cenário para a gente entender a gravidade do que a gente está vivendo. Eu estou no município de Pindamonhangaba, no interior de São Paulo, e aqui a região do Vale do Paraíba. A região do Vale do Paraíba, por exemplo, teve quase 10 mil empregos a menos no ano passado. Então perdeu quase 10 mil postos de trabalho em 2020. É muito forte, né? Só entre as 20 empresas que mais perderam empregos no ano passado, 2 cidades estão aqui na região. A cidade de São José dos Campos, a cidade de Taubaté, são 2 das cidades que mais perderam postos de trabalho no ano passado. Realmente a situação ela é muito desafiadora mesmo. O número de pessoas desocupadas, quando eu falo desocupado, não estou falando de vagabundo, tá bom? Estou falando de pessoas que não estão com uma ocupação formal. O número de pessoas ocupadas no Brasil hoje já é maior do que o número de pessoas, o número de pessoas desocupadas, né? É maior do que o número de pessoas ocupadas no país. A situação realmente é bastante desafiadora. Isso você sabe, né? Se você está aí no comércio, se você é um empreendedor, se você é um gerente de vendas, se você é um vendedor, você sabe dessa situação, está vivendo isso no dia a dia. É fecha e abre de comércio, é restrição de horário, é restrição de número de pessoas, é falta de produto no mercado, falta de embalagem no mercado, restrição de crédito, preço subindo, alta do dólar, enfim, é uma situação realmente muito desafiadora a que você está passando, que a boa parte das empresas estão passando. E o comércio, como vive de fluxo, né? Vive de fluxo de pessoas, a entrada e saída de pessoas na loja para poder gerar oportunidades de negócio, então vem sofrendo bastante com essa situação. Porém, agora vem as boas notícias. Apesar de tudo isso, apesar de todo esse cenário que parece caótico, muitas empresas cresceram mesmo durante essa crise maluca que a gente está vivendo, que envolve questões sanitárias, questões de saúde, mesmo com toda essa maluquice que está acontecendo aí fora, muitas empresas cresceram. E elas têm algumas coisas em comum. A coragem para inovar, por exemplo, é uma das características mais marcantes das empresas que superaram esse momento de crise e que cresceram. Algumas empresas cresceram 30%, 40%, 50%, mesmo durante esse período de crise de 2020 e agora 2021. Então, empresas que têm coragem para inovar, para fazer algo diferente do que estavam acostumadas a fazer, com processos diferentes, processos de atendimento aos seus clientes de forma diferente. Então, empresas que, por exemplo, não trabalhavam com entrega, passaram a entregar, empresas que embalavam seus produtos de uma forma, passaram a embalar de outras, enfim, uma série de inovações que foram surgindo no mercado e tiveram coragem, ousadia para fazer isso, para agir de forma diferente do que vinham agindo antes. Então, essa é uma das características comuns das empresas que cresceram apesar dessa crise maluca. Empresas que se planejaram, empresas que continuam trabalhando com planejamento. É claro que o mercado está mudando o tempo todo, é claro que as mudanças na economia acontecem de uma hora para outra, mas quem se planeja está mais preparado para agir diante dessas adversidades. Quem planeja a empresa para 3 meses, para 6 meses, para 1 ano, está sempre mais preparada para as adversidades, mas tem o seu plano B, sabe melhor como agir diante dessas circunstâncias. Então, outra característica comum das empresas que estão crescendo apesar dessa crise, estão crescendo apesar de todos os desafios que eu já citei aqui para você. Empresas se destacam pela ação e não simplesmente ficam aí olhando para a crise, olhando para o que está acontecendo, torcendo para que o governo tome alguma medida, torcendo para que o mercado mude, torcendo para que as questões sanitárias e de saúde se normalizem, mas não têm coragem para agir. Tá? Empresas que não têm coragem para agir estão aí sofrendo mais. Agora, aquelas que tomaram ação, que tiveram coragem, foram para cima, são as que estão superando esse momento. Ainda não entrei aqui no que você vai fazer para superar, para a sua equipe vender mais, mas é mais para a gente entender o cenário. Já falamos do problema, estamos falando aqui de empresas que, apesar do problema, estão crescendo, estão superando tudo isso. Tá? Outras características em comum dessas empresas é a tecnologia, ou melhor, deixa eu reformular a frase. Empresas que estão superando esse momento de crise, muitas delas têm em comum o fato de serem empresas que apostaram na tecnologia para atender seus clientes, na tecnologia para prestar seus serviços,
na tecnologia para poder integrar suas equipes. Então, por exemplo, empresas que partiram para um home office, no caso da área administrativa, da área financeira. É claro que para o varejo, para o comércio, quem está ali cara a cara com o cliente, né, não tem como fazer isso à distância muitas vezes. Né? Claro que tem o e-commerce, eu vou falar dele daqui a pouco, mas transferiram aí seus administrativos para um home office, trazendo mais segurança na questão de saúde, trazendo algumas facilidades, algumas possibilidades para as empresas, reduzindo custos. Então, empresas que partiram, adotaram essas medidas, que muitas delas estão permanecendo com essas mesmas medidas, mesmo com a liberação da volta, né, da abertura das suas empresas. Então, perceberam vantagens em manter o seu administrativo, por exemplo, fora do ambiente ali, fora da loja. Né? Então, muitas empresas estão adotando isso. Agora, o que mais diferencia essas empresas, o que mais diferencia esses comércios, até estarem vencendo a crise, estarem superando tudo, é o foco no atendimento ao cliente. Eu não estou falando do atendimento só no sentido ali do cara a cara com o cliente, da forma como o seu vendedor aborda, da forma como o seu vendedor se relaciona com o cliente. Não é só, mas é um todo. O foco no atendimento ao cliente, no sentido de atender às necessidades, atender aos anseios, aos desejos, aos sonhos dos clientes. Porque toda empresa só existe para prestar um serviço, para atender uma necessidade. Né? Ela não consegue existir se não tiver uma necessidade a ser atendida. Se os seus produtos, os seus serviços não atenderem necessidades, não atenderem sonhos, desejos de alguém. Senão ela vai ser só ali um prédio com CNPJ no papel, um monte de produto na prateleira, não é verdade? Então não é só uma questão filosófica dizer que a empresa precisa atender necessidades, desejos. É uma questão real, uma questão prática. Ela só vai existir se os seus produtos e os seus serviços atenderem necessidades dos seus clientes. Então, quando o foco da empresa é no atendimento aos clientes, no atendimento a essas necessidades, ela encontra alternativas, ela busca outras formas de fazer, desde que atendam essas necessidades. Então, se eu, que tenho uma loja física, que dependo do fluxo de loja, que vendo calça, que vendo camisa, que vendo bermuda e preciso do cliente ali entrando na loja, de repente minha porta está fechada, meu horário está reduzido, eu atendo menos pessoas porque não pode entrar muita gente na minha loja, como é que eu faço? Meu cliente continua tendo uma necessidade, como é que eu faço para atender essa necessidade? Eu vou até ele? Eu vou fazer entrega? Eu vou criar uma outra situação? O quê? O que é que eu faço para atender essa necessidade com o meu produto ou com o meu serviço? Então, empresas que têm essa percepção de que elas existem para atender uma necessidade, para ter foco então nesse cliente, são essas empresas que estão superando, que estão passando por tudo isso. E se você está no comércio há muito tempo, se você é empreendedor, se você é um gerente de vendas, ou mesmo vendedor e está no mercado há muito tempo, você já deve ter feito muita coisa, já deve ter visto muita coisa. Né? Então, muito daquilo que eu digo aqui para você já deve ser comum aí na sua empresa, já deve ter feito isso outras vezes, mas é preciso que a gente junte as informações, que a gente explore as boas práticas, que a gente resgate algumas coisas e que toda a nossa equipe esteja integrada para poder agir, para poder ultrapassar isso. Então, por exemplo, você já deve ter feito N vezes na sua empresa promoções para poder atrair os clientes ou para poder facilitar algumas vendas. Você já deve ter feito muitas vezes liquidação, que é muito parecido com promoção, mas vai mais a fundo, né? Vai mais no custo daquilo que você tem para poder liquidar o seu estoque, renovar estoque, né? Para poder girar o seu estoque. Já deve ter feito muito isso. Já deve ter investido muito em propaganda, seja lá de que tipo de propaganda a gente está falando, seja uma propaganda aí de uma mídia eletrônica, né? de uma mídia online aqui na internet, seja de uma televisão, de um outdoor, de um front light, de panfletagem, de rádio, de carro de som, seja lá o que for. Você provavelmente já deve ter investido bastante em propaganda, né? Aí ao longo de todo esse tempo que você está no comércio, que você é empreendedor ou gerente de vendas, vendedor, deve ter feito muita propaganda. Já deve ter, por exemplo, mudado a vitrine da loja, já deve ter mudado o layout da sua loja N vezes, já deve ter criado formas de parcelamento diferenciadas aí para poder atrair os seus clientes ou facilitar suas vendas. Já deve ter feito isso muitas vezes. Talvez você parcele aí em 3 vezes, 4 vezes, 5, 10, 12 vezes sem juros. Talvez você tenha essas opções aí na sua loja. Ou já deve ter adotado isso em algum momento, depois foi ajustando conforme a sua necessidade.
Já deve ter criado promoções, ou melhor, premiações para os seus vendedores, para incentivá-los aí, né, a ter uma motivação a mais, incentivá-los, inspirá-los aí a ter mais energia para poder buscar as vendas. Deve ter criado aí alguma situação de premiação. Então, provavelmente, você já deve ter feito muita coisa, deve ter feito muito disso. Agora, para você que precisa aumentar as suas vendas, só que nada disso está funcionando mais, ou nada disso está funcionando como você precisa, ou como você gostaria. E agora? O que fazer? Como é que você faz, então, para que a sua equipe possa vender mais, que ela consiga vender mais, mesmo diante desse cenário maluco, ou até por isso mesmo, né? Você precisa ainda mais vender, porque a gente está nesse cenário meio esquisito aí de mercado. O que é, então, que você pode fazer? Tem algumas dicas aqui para você, tá? A primeira delas é não se desespere, né? Não se desespere. Ô Fábio, peraí, você vem aqui em plena 8h30 da noite praticamente, chega atrasado, começa essa live e vem falar para mim que eu não posso me desesperar? Como é que é isso? Calma, eu vou te explicar. Não se desespere. É claro que o mercado está desafiador, é claro que diante desse cenário que eu te falei, desse volume gigantesco de empresas que fecharam, volume de pessoas enorme que está desempregada, diante de todo esse cenário, é claro que existe preocupação. Se eu disser para você que é impossível, ou melhor, se eu disser para você que é possível não se preocupar em momento nenhum, eu vou estar sendo hipócrita, vou estar sendo mentiroso, vou estar sendo falso com você. Claro que você vai ficar preocupado. Estranho seria se você não ficasse, mas não há espaço para desespero quando você é um empreendedor, quando você é um líder, quando você é um vendedor. Não há espaço, não há tempo para isso. Porque está na sua mão gerar o resultado que a empresa, que a equipe precisa, que a comunidade precisa, que a sua família precisa. Então, não tem espaço para desespero. É preciso respirar fundo, é preciso juntar energia, é preciso juntar recursos aí mentais, intelectuais, é preciso conversar com pessoas, é preciso buscar informação, é preciso buscar recursos mesmo, não só recursos financeiros, mas de conhecimento, de parceria, para poder passar por esse momento. Então não tem espaço para desespero. Bate aquele momento, bate aquele frio na barriga, você fala, e agora? O que eu faço? Fecha o comércio ou não fecha o comércio? Reduz o horário, não reduz o horário? Reduz a equipe, não reduz a equipe? O que eu faço? Não tem espaço para desespero. Bate aquele frio na barriga, é a hora de pensar, baixar a bola, né? Respirar fundo e buscar informação. Espera lá, vamos lá, eu sou líder aqui, eu lidero essa empresa, eu lidero essa equipe, ou eu sou vendedor, eu que gero o resultado, eu que gero o faturamento. Então é preciso respirar, buscar informação, o que é que está me faltando para atingir o resultado que eu ainda não tenho. O que é que eu ainda não sei para atingir o resultado que eu ainda não tenho. O que é que o meu parceiro de negócio ou o meu concorrente está fazendo de diferente que eu ainda não estou fazendo, que eu posso explorar aqui, que eu posso fazer aqui para poder ultrapassar esse momento estranho que a gente está vivendo, poder fazer a equipe vender mais, poder alcançar então um faturamento com rentabilidade. O que é que eu posso aprender com quem já está aí no mercado fazendo, seja eu menor ou maior do que ele, porque às vezes o cara que é pequenininho, o cara que começou agora, que de repente você não dá um tostão furado por ele, tem uma sacada, tem uma ideia, está explorando alguma coisa que você não está, que a sua equipe experiente não está dando bola, que a sua equipe experiente não está fazendo. Então é preciso olhar para todos os lados, aquele seu concorrente grande e aquele seu concorrente pequeno também. Então, em primeiro lugar, não se desespere. Em segundo lugar, e aí, fundamental, seja nesse momento maluco, seja em qualquer outro, mas fundamental, cuide da sua equipe. Tá bom, Fábio, de novo, você vem aqui 8h30 da noite, primeiro falar para não me desesperar, segundo lugar, para eu cuidar da minha equipe, cara, eu preciso faturar, eu preciso vender, o que eu faço? Calma, de novo, cuide da sua equipe. Por quê? Quem é que vai gerar esse faturamento? É o prédio? É esse monte de produto que você tem na prateleira? São os equipamentos? É o CNPJ no papel? É você sozinho? Não vai. A importância que você como líder tem é enorme, é absurda. Mas sem a sua equipe você não vai chegar lá. Então, cuide da sua equipe. E quando eu falo cuide da equipe, eu estou falando tanto do ponto de vista pessoal quanto do ponto de vista profissional. Ponto de vista pessoal também. Sua equipe vai certamente estar insegura. Sua equipe certamente está com medo. Sua equipe certamente está desesperada porque não tem o mindset que você tem. É preciso cuidar da equipe mesmo. Ajudá-los a se tranquilizarem. Ajudá-los a enxergarem o horizonte que você está enxergando. A enxergar as possibilidades que você está enxergando. As oportunidades que você está querendo criar. Enxergar que
É preciso ter essa união, é preciso enxergar que eles têm capacidade de contribuir com todo o negócio, de fazer isso acontecer. Então cuide da sua equipe, tanto do ponto de vista pessoal, quanto do ponto de vista profissional. Muito provavelmente estejam com problemas financeiros, não estou falando que você tem que ir lá e dar dinheiro para eles, não é isso, mas pode dar orientação, pode dar informação, pode apontar um caminho para que eles cuidem melhor disso. Você pode ajudá-los de diversas formas, mostrando preocupação, mostrando que está ali disponível, mostrando que tem condição de ajudar a dar uma tranquilidade maior. Porque se sua equipe estiver tranquila, se sua equipe estiver mais confiante, se sua equipe confiar em você como líder, certamente os resultados serão melhores. Então cuide da sua equipe em todos os ângulos, todos os pontos de vista, como pessoa e como profissional. Essa história de que é possível separar o profissional do pessoal, desculpa, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. É impossível separar 100% o profissional do pessoal. Você separa o tempo. Né? Enquanto você está na empresa, você procura não se dedicar a coisas que são pessoais e vice-versa. Você procura deixar os problemas pessoais para serem resolvidos em casa, os problemas da empresa para serem resolvidos na empresa, mas você é um só. A sua equipe, cada um da sua equipe é uma pessoa só. Não tem como dissociar as duas coisas. Eu disse semana passada para um consultor, disse, olha, certo ou errado, eu não consigo dissociar o lado humano do lado empresarial. Não consigo dissociar as duas coisas. Para mim, se eu não cuido do lado humano, o lado empresarial não anda. Então, eu estou sempre como líder me dedicando a cuidar das pessoas que eu lidero. Né? Ajudá-los de todas as formas para que eles tenham um ambiente mais agradável, para que eles tenham um ambiente mais tranquilo, um ambiente mais confiável, para que eles possam confiar em mim, confiar na empresa, ter certeza de que eu estou lá para apoiá-los, que eu estou lá para ajudar a resolver os problemas. Então, é preciso cuidar da cabeça deles, é preciso cuidar das emoções deles, para que eles possam entregar os resultados. Então, eu já falei aqui N vezes que a empresa tem 3 pilares, são 3 P's, produto, processo e pessoas. E que o P de pessoas é o fundamental, é o essencial. Já disse isso aqui outras vezes. E para você que é líder, é a equipe que você deve dar foco. Para que a sua equipe também mantenha o foco nas pessoas, mas mantenha o foco no cliente. Como eu disse agora há pouco para você, que as empresas que estão ultrapassando esse momento de crise são aquelas que estão se dedicando ao atendimento aos seus clientes, ou seja, atender as necessidades dos seus clientes, seja onde for, seja como for, seja quando for. Agora, quando você, que é o líder, se dedica a cuidar da sua equipe, mostrando para a sua equipe a importância de cuidar do cliente, aí o negócio flui com em maiores proporções. Você consegue realmente ultrapassar esse período, consegue fazer a sua venda crescer, seu faturamento, sua rentabilidade crescer. Eu costumo dizer sempre que o básico muito bem feito é o que traz resultado. O básico muito bem feito é o que dá sustentação. Aquilo que parece óbvio, de fato, e muitas vezes deveria ser, é o que dá sustentação para as empresas. Então, se tudo isso que eu disse para você aqui lhe parece óbvio demais, cheguei aonde eu queria. Te mostrar que o que está fazendo as empresas crescerem, mesmo com essa crise maluca, que faz as empresas se sustentarem, é fazer o básico muito bem feito e aí então poder inovar, desde que o básico seja muito bem feito. Adiantaria se uma empresa gigante como a Amazon, por exemplo, que aposta na tecnologia, que aposta no e-commerce, adiantaria se ela tivesse toda essa bala na agulha que ela tem na tecnologia e no e-commerce, se o atendimento aos clientes fosse deixado de lado? Se a hora que o cliente entrasse lá na loja online, fizesse uma compra e não recebesse o produto no tempo certo, ou recebesse o produto errado, ou tivesse um problema com o produto e isso não fosse resolvido, adiantaria? Ela teria crescido exponencialmente como cresceu nesse período de crise? De forma alguma. Porque uma empresa que cresce dessa forma vertiginosa e não atende aos seus clientes, ela quebra da mesma forma, com a mesma velocidade. Então, é preciso fazer o básico muito bem feito e aí então apostar na inovação em paralelo com esse básico. Então é preciso estruturar a sua empresa dessa forma, cuidando do básico. Cuide da sua equipe, que ela cuida dos seus clientes. Outra coisa, ainda na esfera de cuidar da sua equipe, você cuida da parte pessoal e tem que cuidar da parte profissional. Cuidando da parte profissional se refere a preparar mesmo, a treinar a sua equipe de forma contínua, de forma consistente,
Preparar a sua equipe, por exemplo, para enfrentar as objeções do cliente, as objeções que chegam a todo momento, que nesse período de crise acontece muito mais, acontece mais pela questão dos preços, acontece mais pela questão da entrega dos seus produtos, acontece de N formas, acontecem muitas objeções. O cliente está com medo de ir até a sua loja, o cliente está com medo de entrar, o cliente está com medo de ficar desempregado, está com medo, assim como a sua equipe também está. Então é preciso preparar a sua equipe para enfrentar essas objeções. Como que ela pode lidar com isso? Então no dia a dia você tem que treinar a sua equipe para poder enfrentar tudo isso. Eu costumo dizer que o atendimento das empresas ele tem três passos, mas na verdade não é passo no sentido de passo a passo. São 3 momentos do cliente na empresa. O primeiro momento do cliente é preciso causar um primeiro impacto positivo, né? É preciso que tenha atenção aos detalhes, que a sua equipe tenha atenção aos detalhes. Aquilo que o cliente vê, que o cliente ouve, que o cliente sente e que vai influenciar nas decisões dele, na percepção dele com relação à qualidade do seu atendimento, do seu serviço, é fundamental. Então, é preciso que a sua equipe esteja preparada para cuidar dos detalhes. Detalhes que estão no básico, que estão ali no óbvio, né? Que é o sorriso no rosto, que é o sorriso na voz, a voz acolhedora, que é chamar o cliente pelo nome, por exemplo. Tudo isso é básico, mas faz parte dessa estrutura, faz parte dessa sustentação. Porque depois que você passa por esse primeiro momento, que é de receber o cliente e encantá-lo ali, nesse primeiro momento, ter esse primeiro impacto positivo, você tem um segundo passo, você tem um segundo momento, que é o que eu chamo de entender para atender, que é o momento do acolhimento, que é o momento de levantar necessidades, que é o momento de fazer pergunta, que é o momento de escutar o que o cliente está falando de forma ativa, né? Escutar ativo, o que é isso? É você escutar com atenção verdadeira ao que o cliente está dizendo, para que você possa conectar o que ele está dizendo, entender os valores, entender aquilo que é importante para ele, entender o que realmente ele tem de necessidade, para então fazer o encontro da necessidade do cliente com o seu produto, com o seu serviço. Então esse segundo momento é o momento de entender o cliente, para então você poder atender. Porque aí o terceiro passo fica mais fácil, o terceiro passo fica mais simples, que é o atendimento eficiente e eficaz. Eficiente no sentido de correto, no sentido de sem cometer erros. Então sua equipe tem que estar preparada, conhecendo o produto, os processos da sua empresa, as garantias, os direitos do seu cliente. Então, para poder agir corretamente. E eficaz, porque tem que atender as necessidades do cliente e atender as necessidades da empresa. Ou seja, eu atendo as necessidades do cliente por meio dos meus produtos, dos meus serviços, mas deixo dinheiro no caixa, deixo rentabilidade. Atendo dentro daquilo que a empresa também precisa para sobreviver, para poder prosperar, para poder contratar, para poder investir, para poder crescer. Então, um atendimento eficiente e eficaz é aquele que atende as necessidades tanto do comprador quanto do vendedor. Então, tanto do seu cliente quanto da empresa. E a sua equipe tem que estar preparada para isso, preparada para prestar esse atendimento eficiente e eficaz. Então, existem aí uma série de coisas que você tem que preparar a sua equipe para fazer. Preparar, por exemplo, a sua equipe para ter o foco sobre o problema do cliente, sobre atender a necessidade. Você preparar a sua equipe para encontrar oportunidades de vender produtos agregados, né, produtos adicionais, que é o que chamam aí de cross-sell, por exemplo. Como é que você faz isso? Empurrando o produto? Claro que não. Você já não passou pela primeira etapa de fazer perguntas, de levantamento de necessidades? Quando você levanta a necessidade de forma correta, você consegue indicar produtos que atendam essas necessidades do cliente, atendam esses desejos, esses sonhos, então vendendo produtos adicionais. Outra situação é a situação do que chamam aí de upsell, que é você de vender um produto de valor agregado maior. E aquela situação que eu já falei outras vezes, do cliente entrar na sua loja querendo comprar uma calça, e aí o seu vendedor vai lá e indica aquela calça da promoção, a calça mais barata. Só que se ele parte no segundo passo de levantamento de necessidades, entende a necessidade do cliente, o porquê que o cliente está querendo comprar, ele vai perceber que o cliente, por exemplo, está buscando uma calça para uma situação, uma ocasião especial, para uma festa, para um casamento, para se sentir melhor, para poder trabalhar. E aí, então, ele não vai indicar a calça da promoção, ele vai apontar aquela que tem maior qualidade e, por consequência, tem também um maior valor. E aí, então, fazendo o upsell, vendendo um produto de maior valor. Bom, para finalizar tudo isso, né, já falamos aqui então de você cuidar da sua equipe, de você preparar a sua equipe, a gente tem um último passo depois desses 3 momentos de atendimento, que é o pós-vendas, que boa parte do varejo não faz, né? Que é aquele momento de, por exemplo,
entrar em contato com o cliente depois da venda para poder agradecer, entrar em contato para poder pedir sugestões de melhoria, entrar em contato para saber se ele se sentiu bem atendido, se está bem satisfeito com o produto. Lembrando que o pós-vendas ele é uma construção, né? Ele é uma sementinha, ele é a pré-venda da próxima venda. Então, quando você orienta a sua equipe a fazer pós-venda, você está orientando a sua equipe a já preparar a próxima venda dela, a preparar para trazer o cliente de volta, a cuidar da retenção de clientes. Não sei se você se lembra, eu te falei aqui outro dia sobre retenção e fidelidade. Retenção significa o cliente continuar comprando com você, mesmo que ele também compre com o seu concorrente. Não importa, de repente, se ele compra com o concorrente, desde que ele continue comprando com você. Então, quando você faz pós-venda, você começa a trazer o cliente de volta. Você começa a fazer ele comprar outras vezes. E isso é uma etapa da fidelização, que é fazer com que o cliente tenha preferência de comprar com você. Então ele te dê a preferência, ele primeiro vá para a sua empresa, para depois, se você não tiver o produto, se você não puder atender, aí então ele partir para um concorrente. Então o pós-vendas ele ajuda na construção de retenção e de fidelidade dos seus clientes. E tudo isso que a gente está falando aqui só vai acontecer com treinamento, com preparo. Isso tem que ser contínuo, né? Tem que ter consistência, não é só porque a gente está vivendo esse momento estranho. Isso tem que ser sempre, né? Tem que acontecer sempre aí na sua empresa. Bom, eu queria saber se está fazendo sentido para você. Eu disparei a falar, cheguei aqui atrasado porque estava em treinamento, né? Cheguei aqui atrasado, disparei a falar e queria saber se está fazendo sentido para você. Então, me diz aí, me dá um joinha para eu saber se está fazendo sentido, se você está gostando desse conteúdo, se isso te ajuda de alguma forma e me ajude a levar isso para mais pessoas. Esse é um pedido que eu sempre faço. Esteja você aqui assistindo ao vivo comigo, esteja você assistindo no gravado, porque depois isso vai ficar no YouTube, vai ficar no IGTV do Instagram, vai ficar no Facebook também. Então esteja você aqui ao vivo comigo, esteja você assistindo gravado. Se estiver fazendo sentido, se estiver ajudando, se estiver contribuindo com você de alguma forma, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, para a sua equipe de trabalho, para o seu colega, para o seu parceiro de negócio, para aquele concorrente que mais te ajuda, que concorre com você. Me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, para a gente poder contribuir realmente, fazer com que as empresas se fortaleçam, para que os profissionais sejam cada vez melhores. Afinal de contas, todos nós gostamos de ser bem atendidos, não é verdade? Você e eu somos clientes de uma série de empresas, do supermercado, da padaria, da farmácia, da loja de roupas, do shopping, de uma série de empresas. E a gente gosta de ser bem atendido, não é? Nosso cliente também gosta, nosso cliente também procura por isso. E se a gente puder ajudar as pessoas a serem melhores atendidas, a gente vai ajudar também as empresas a crescerem. As empresas crescendo, elas contratam mais. Contratando mais, a gente ajuda a economia a girar, né? Porque o dinheiro que as pessoas que estão trabalhando recebem vão ser repartidos por uma série de negócios. Na farmácia, na padaria, no posto de gasolina, assim como nós. Seus colaboradores, as suas equipes vão ajudar a distribuir esse dinheiro pela economia e ajudar a nossa sociedade, o nosso país a prosperar, a melhorar. Então, vamos ajudar o nosso país a crescer, a nossa sociedade a crescer, a nossa comunidade, a nossa empresa a crescer, levando essa mensagem para as pessoas, ajudando as pessoas a se tornarem profissionais cada vez melhores e é para isso que a gente está aqui. Tá? Então, eu espero que você esteja curtindo, que você esteja gostando. Eu estou sempre aqui de terça-feira no programa Cara a Cara com o Cliente, de quinta-feira no programa Falando de Negócios, falando então sobre empreendedorismo e sobre negócios no varejo. E na terça-feira falando, né, sobre vendas e atendimento ao cliente, tá bom? Eu sou Fábio Frasson, especialista em atendimento ao cliente. Eu desejo a você sempre, sempre, sempre muito sucesso e resultados extraordinários. E aí, de novo, eu vou dizer, vamos juntos, evoluindo sempre. Valeu, até a próxima. Eu espero você aqui na quinta-feira, no nosso programa Falando de Negócios. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.